Então, eu sou a Ana Tomazelli, eu gosto de dizer que eu sou uma jornalista executiva de RH, dentro e fora do Brasil, que virou psicanalista, fundadora de ONG, pesquisadora em ciência da religião. Eu pesquiso matrimônio e infidelidade conjugal em lares cristãos pela PUC de São Paulo. E aí você pode olhar e falar, nossa, o que que uma coisa tem a ver com a outra? Como é que uma coisa conversa com a outra? Mas basicamente, tudo que eu faço, tudo que eu produzo há muitos anos vai girar em torno de um triângulo, que vai olhar para as relações de trabalho, vai olhar para a saúde mental e vai olhar para todas as questões de gênero e raça, que são marcadores principais quando a gente entende como o nosso país, enfim, foi colonizado, né? Como é que a gente viveu essa história aí mais recente do nosso país. Então, quando a gente olha para tudo isso e quando a gente também entende que as religiões elas são muito formadoras da nossa cultura, não para conversar sobre elas a partir da fé ou do certo e do errado, nada disso, mas quando a gente entende a formação da cultura, vai ficando um pouco mais fácil da gente entender por que que a gente tem os desafios que a gente tem, por que que a gente gosta de quem a gente gosta, por que que a gente não gosta de quem a gente não gosta, e vai entendendo as relações de trabalho também a partir de outros lugares. E conheci a Estímulo no FIF, o Fórum Interamericano de Filantropia Estratégica, em BH desse ano. O Lucas, que trabalha com a Lina e com a Laís, estava participando de um painel junto com a Ambev, junto com a Água Social. E aí eu me apaixonei perdidamente pelo Lucas. Eu demiti dois amigos que estavam lá no painel também, inclusive. Falei: olha, gente, eu preciso demitir vocês dois porque eu não tenho mais espaço para conhecer ninguém extra, que a gente está sem agenda para administrar tanto amigo. E agora eu quero ter outros dois novos amigos, e um deles era o Lucas, porque realmente o Lucas se posicionou de formas muito interessantes em relação a de verdade estimular empreendedorismo, a de verdade contribuir para com o ecossistema. E aí eu fui meio fã, assim, quando acabou o painel, eu fui lá perto dele, falei: oi, tudo bem? Deixa eu ser sua amiga, por favor, nunca te pedi nada. Você fica em São Paulo, eu também. E aí a gente marcou um café, e desse café nasceu, né, dentre outras iniciativas, essa aqui, quando o Lucas então me coloca em contato com a Lina e a gente começa a avançar nas possibilidades de parceria. E aí, qual é o meu entendimento, né? Dentro do que eu faço, como é que a gente entendeu que eu poderia contribuir para esse ecossistema da estímulo? Como eu sou muito, eu ia dizer especialista, mas como eu sou muito, é, assim, forjada no caos, na área de gestão de pessoas, porque eu já fiz 19 processos de fusão e aquisições de empresa, como eu falei, dentro e fora do Brasil, então implantei muita área de RH, fiz muita pesquisa de clima, muita pesquisa de engajamento, já resolvi um montão de problema de tudo que vocês puderem imaginar, de tudo que é jeito. A gente falou, bom, então onde é que está a grande questão para quem empreende ou para quem quer empreender? Quando a gente fala de gente, quando a gente fala de pessoas, não tem quem não torça a cara. Não tem quem não dê uma torcidinha no nariz falando, ai, gente, é difícil. Porque se a gente for parar para pensar, a gente consegue resolver problemas com máquinas ou problemas de processos de formas muito mais objetivas, mas em geral a gente tem maior ou menor grau de dificuldade para resolver os problemas, a depender do tipo de pessoas que convivem com a gente ou que trabalham com a gente. Principalmente se a gente começa a falar em gerações, principalmente se a gente começa a falar sobre contratos de trabalho diferentes, e aí fica sempre aquela sensação de que ninguém trabalha tanto quanto a gente, de que ninguém trabalha tão bem quanto a gente, sem muitas vezes olhar também para o que é que a gente não está fazendo ou para o que é que a gente está fazendo no sentido de engajar as pessoas sem achar que a gente tem a obrigação de fazer essas pessoas performarem certas coisas. A gente vai, as minhas provocações hoje elas vão girar em torno disso. E por que que essa conversa aqui ela é uma conversa diferente? Porque eu sou uma professora um pouco esquisita, eu não faço PowerPoint, né? Eu só faço PowerPoint quando eu tenho que apresentar muito dado, porque vou falar um pouquinho do IPFEM, né, da ONG que eu ajudei a fundar. A gente faz pesquisa, a gente coloca dados sociais para conversar com dados de empresas e tudo mais, e para entender um pouco também do cenário. Mas se eu não tiver que apresentar muita tabela, muita figura, eu prefiro fazer uma coisa que a gente vai fazer aqui hoje, que é uma coisa muito inovadora. Eu preciso que vocês estejam muito comigo, que chama conversar, né? Como bons adultos que somos, alguns muito jovens, alguns jovens há mais tempo, como eu. Eu sou jovem, muito provavelmente há bem mais tempo do que a Lina e a Laís. A Laís eu não sei quantos anos tem, mas a
A Lina não tem nem a idade do meu filho mais velho, então é mais novinha que meu filho mais velho, então sou bem mais jovem que a Lina, o que significa dizer que eu aprendi a fazer uso de uma ferramenta super inovadora chamada conversa, principalmente se essas conversas são difíceis. E é aqui que a gente começa o nosso primeiro desafio, que é o quanto vocês acham que tá mais fácil ou mais difícil conversar com as pessoas hoje em dia. Vocês podem abrir o microfone ou podem escrever no chat também, podem ir interagindo, mas já me avisaram que no final tem meia hora garantida de perguntas e respostas. Mas a ideia é que a gente interaja aí o tempo inteiro. A Priscila está dizendo que está mais difícil conversar com as pessoas. Alguém concorda? Ou discorda? A Silvia está dizendo que sim, já fez um joinha. Eu estou olhando a Solange ali, que está como meio pensando, falando: será que está mais fácil, mais difícil? Juliana está dizendo que está muito difícil. E para quem concorda que está difícil, por que que está difícil? O que que vocês acham que está acontecendo que está fazendo ficar mais difícil conversar? As pessoas estão mais sensíveis atualmente. Sensível é bom. Tá bom. Conversa é troca de ideias. Hoje parece que cada um não abre mão do seu ponto de vista. Olha aí, que interessante. Depende, as pessoas estão estressadas por conta de muitos problemas pós-pandemia. Também faz sentido também. Vocês concordam com isso? O que mais que vocês acham? Boa noite, penso que as pessoas estão intolerantes. Boa, Lê. As pessoas se acham mais que as outras. Acho que as pessoas estão sem tempo para ouvir o outro, querem mais falar. Já encostou num negocinho aí que eu tenho para trazer também. Quem está ouvindo concorda, gente? Ou discorda? Vê mais alguma coisa além da questão do tempo, as pessoas que se acham mais do que as outras? É, aqui estão intolerantes, estão estressadas, não abrem mão do seu ponto de vista, estão mais sensíveis. Muito bom. A liderança é uma função muito solitária e as pessoas estão muito conscientes de seus direitos e não dos deveres. Olha aí, eu falo algo bem parecido. Marina concordando, Jennifer também. Tudo que você fala acham ruim e ninguém quer saber do problema de ninguém. Sim, mais difícil. Acho que as pessoas acabam querendo ficar mais sozinhas, talvez pela tecnologia, a própria pandemia que trouxe esse afastamento. Concordo, verdade, só querem saber de redes sociais. Concordo plenamente. Fato. Bom, acho que aqui a gente já tem o open bar da desgraça, né? Acho que aqui a gente já entendeu que tem alguma coisa acontecendo que não necessariamente a gente sabe muito bem como resolver, porque me parece que se a gente já soubesse, a gente já teria resolvido. Daí, para quem nunca viu uma aula comigo, vocês vão perceber que eu faço muitas provocações sobre nós mesmos. No seguinte sentido, vocês falaram das pessoas sensíveis que se acham mais do que as outras, que não têm tempo para escutar, que não querem abrir mão do seu ponto de vista. Então, a minha pergunta ela vai pelo seguinte caminho: o quanto vocês acham que tem tudo isso em vocês mesmos? O quanto muitas vezes vocês não estão dispostas a escutar, ou vocês estão mais sensíveis, ou vocês não estão com esse tempo, ou só quer saber de rede social, ou está mais afastada, ou não quer saber do problema de ninguém, porque, não tenho agenda, pelo amor de Deus, já não estou dando conta nem do meu. Então, esse tipo de primeira reflexão, ela é super importante por uma razão muito simples. Quando a gente faz um convite, né? Quando a Estímulo convida vocês para falar de ferramentas, né, para o engajamento das pessoas, como é que a gente pode trabalhar realmente para que essas pessoas, eu vou falar uma palavra que muita gente conhece mais, né, que elas se motivem, que elas realmente, produzam melhor, mais, que o clima fique mais interessante, mais bacana, ou colaborem, né, que é uma palavra bem da moda também. Poucas vezes a gente se pergunta o quanto nós mesmas estamos vivendo nesse espírito ou o quanto a gente já está com uma certeza muito solidificada, uma certeza muito cristalizada de que a gente está sendo ótima,
mas que os outros é que não estão correspondendo. Por outro lado, eu não sou muito a pessoa que vai ficar dizendo que o problema é todo seu, né? Que só você melhorar e tudo melhora, e assim você consegue o que você quer. Também não é assim que funciona, porque o ser humano é um ser gregário. O que que significa isso? É um ser que só vai sobreviver no coletivo. Não importa se você fica enfiada dentro da sua casa sem falar com ninguém, você precisa de gente para fazer a água chegar na sua casa, para fazer a comida chegar, né, de algum jeito para você, ou fazer, ou já comer direto. Conviver com as pessoas que talvez moram no seu prédio, ou trabalham no seu prédio, ou moram na sua rua, ou de alguma forma tem ali alguma interação. E minimamente, do ponto de vista afetivo, você deve conviver com alguém, nem que seja, por exemplo, no seu trabalho, também de uma forma remota. Então, a convivência, ela é uma condição humana. Ela é uma premissa para a vida humana. Inclusive, na pandemia, uma das grandes preocupações era o fato de que, ao não conviver com outras pessoas, aí eu estou falando de contato físico mesmo, tá? Ao não conviver com outras pessoas, a gente começasse a perder, que é o que realmente acontece, a gente começasse a perder neurônio. Neurônios começam a morrer e a gente começa a perder capacidade cognitiva. Significa, de um jeito muito resumido, dizer que quanto menos a gente convive, menos a gente consegue conviver, mais a gente vai perdendo a capacidade de conviver. Então, quanto mais a gente também só vai falando pelo WhatsApp ou vai acelerando o áudio, e aí essa coisa de acelerar áudio também eu vou falar daqui a pouco, mais a gente vai perdendo a capacidade de fazer isso aqui que a gente está fazendo agora. Provavelmente quem for assistir gravado vai acelerar, vai botar no 1,5, vai botar no vezes 2, às vezes até no vezes 3, e vai perder um pouco do tom, da respiração, do pensar e assim por diante. Aí, lá no meu vídeo, um dos vídeos meus que viralizaram, o pessoal falou assim: mas também, essa gente sem noção, manda áudio de 3, 4, 7 minutos, eu aqui não ouço, deixa pra lá. Aí você fala: bom, mas você não está combinando com as pessoas como é que é para usar o áudio? Quem é que tem o seu número? Porque assim, o meu número meio que só tem quem eu gosto, né? Ou com quem vai ali trabalhar comigo. Então, receber um áudio não deveria ser uma ofensa pessoal, uma ofensa particular. Então, nada que a gente não possa combinar. Então, eu tô abrindo, só dando esses exemplos um pouco mais soltos, para dizer que grande parte dessa convivência que a gente não vê os outros tolerando ou não vê os outros dispostos a realmente sustentar, muitas vezes isso está na gente. Muitas vezes a gente também vai dizer: ai, não vou ouvir esse áudio de não sei quantos minutos, mas também não vou combinar com a pessoa como é que seria o melhor jeito de comunicar. E aí eu fico só no julgamento de que essa pessoa é uma pessoa totalmente sem noção e a relação ela já se esvazia daí. É exatamente a mesma coisa quando eu vou dar palestra e eu pergunto assim: gente, nessa empresa aqui tem fofoca? Aí o pessoal fala: ih, tem muita, muita fofoca. Aí eu falo, ah, e quem faz fofoca? Ah, eu não. Eu, eu não. Na mesma coisa, pesquisa de infidelidade conjugal. Você já foi traída? Ih, eu já. Eu muito. Aí você fala, ah, mas você já traiu? Não, não. Eu não. Eu. Aí você fala, ué, essa conta aqui não tá fechando, não, que é exatamente o princípio de, puxa, tá muito difícil de relacionar, mas eu acho que eu me relaciono super bem. Então, eu gosto de fazer essa provocação para começar, porque, muito embora eu não acredite que a gente seja capaz de resolver tudo sozinha, eu acredito que a gente só tem controle e poder sobre a gente. Eu queria que todo mundo fosse que nem eu. Ia ser ótimo, viu, Olina? Assim, eu ia achar maravilhoso. Todo mundo virginiano, disciplinado, organizadinho, cumprindo horário, de câmera aberta, né? Eu ia achar excelente. Mas não é assim que funciona e que bom que as pessoas são diferentes. Eu só gosto também muito de chamar a atenção para a gente tomar um pouco de cuidado na coisa dos opostos, né? Ah, e os opostos se atraem. Eu acho que os opostos se distraem um pouco. E para mim, assim, os dispostos, eles se atraem. Então, quando a gente vai pensar que na hora da gente estabelecer uma comunidade, um ecossistema, uma equipe de trabalho, a gente precisa pensar que tem que ter um conjunto de coisas que seja igual, que é o que eu venho chamando de você conviver com pessoas que estejam no mesmo contexto, ritmo e direção que você. Então, um ecossistema, né, uma rede como a Estímulo, se tiver gente aqui
que não tá afim de botar o negócio para frente, né? Não tá afim de empreender, de fazer, de estudar, de se melhorar, de conhecer, de trocar, de servir também, por que não, né? Porque todo ecossistema começa assim. Se não tiver esse espírito, você aqui não tem muito futuro. Não tem muito futuro porque você vai se sentir um peixe fora d'água, vai achar que todo mundo é chato pra caramba, não vai ver sentido em fazer essas doideiras que a gente faz aqui terça-feira, 8 horas da noite, conversando e estudando, que é exatamente o mesmo princípio de quem decide fazer exercício físico. Quem decide fazer exercício físico a sério não consegue conviver com gente muito sedentária. Porque a pessoa sedentária vai falar, ai, você não cansa? Ai, 5 horas da manhã? Ai, você é doida? Ai, você não sei o quê. Mas se você convive com quem gosta e vê valor em fazer exercício físico, você vai ter companhia para correr, para acordar de madrugada, para treinar, para se alimentar bem. E aí você vai se cercando de pessoas que olham na mesma direção que você, que vivem um contexto muito parecido, e isso nem é tão difícil assim de achar, mas que principalmente vão estar no mesmo ritmo. Porque também não adianta a gente aqui na estímulo, tipo, ai, vamos pra cima, agora vai ser a Ana, depois vai ser a fulana, depois vai ser não sei o quê, e você tá assim, ah, mas nossa, eu não consegui nem ver a Ana ainda, mas eu não tô conseguindo. Claro, não precisa estar todo mundo na mesma velocidade, mas minimamente precisa fazer parte de grupos que você queira e consiga acompanhar também. Esses princípios, gente, eles valem para tudo na vida, para qualquer agrupamento de pessoas. Então, para você escolher as suas amizades, para você conviver com a sua família, aí você fala assim: ah, mas família a gente não escolhe. Escolhe sim, né? Pelo menos conviver, principalmente se você já paga suas contas, conviver você escolhe. Porque você pode escolher não conviver. Ai, mas aí eu não vou conviver com meu pai, com a minha mãe? Às vezes sim. A depender de como é essa relação, às vezes você pode também se dar um tempo para se preservar e também algumas amizades. Então, não sei se vocês já passaram por isso, mas depois que você é amigo de uma pessoa ali há muito tempo e vocês acabam tendo interesses diferentes depois de um tempo, parece que aquela amizade ali já não faz sentido. Aí dá uma dor, né? Você fala assim: ah, mas sou amiga dessa pessoa há tanto tempo. Ué, mas vocês só bifurcaram. Não significa dizer que vocês não se gostam mais ou não vão viver mais nada juntos, mas vocês bifurcaram e tá tudo bem. Então, é muito importante que a gente vá compreendendo qual é a qualidade de pessoas que a gente quer à nossa volta, de acordo com o nosso momento de vida. Ai, mas você está dizendo que a amizade é descartável? Não, gente. Estou falando de convivência que vai, de fato, estimular você e que vai, de fato. Eu vou dar um exemplo concreto que é assim, ó. Quando você começa a viver sem ter que convencer as pessoas à sua volta daquilo que para você é muito óbvio, é muito importante, é muito fundamental ou é muito negociável, a vida é outra. Então, eu não sei quantas pessoas aqui têm um relacionamento amoroso, ou estão namorando, ou já foram casadas, enfim, mas num relacionamento, se você tem que ficar convencendo muito a outra pessoa de que você é importante, de que é importante ter carinho, de que é importante ter atenção, fica difícil, né? Vocês não acham? Então, se coisas muito básicas você tem que ficar insistindo, pedindo, orientando, realmente o tempo e a energia que você vai gastar, eles vão faltar para outras coisas. Se você encontra alguém que, puxa vida, entende que esse relacionamento é importante, que você é uma prioridade, que vocês dois querem fazer funcionar, e assim a coisa meio que vai, aí, aquele tempo e aquela energia que você ia gastar convencendo e pedindo, você gasta para melhorar tudo aquilo. Tá fazendo sentido até agora? Esses exemplos eles parecem meio bestas, mas a hora que a gente vai falar em grupos de trabalho, a hora que a gente vai começar a falar de como essas equipes elas se articulam, esses princípios vão ser fundamentais. Porque às vezes eu tenho a sensação, e bom, eu sou RH há 25 anos, né, gente? Eu morro e não vejo de tudo. Daí, às vezes eu tenho a sensação de que tem umas frases assim que já fazem parte do nosso imaginário. E a gente tem que tomar cuidado com elas, porque elas parecem frases muito, assim, positivas e que acreditam no ser humano, mas que, na verdade, às vezes elas mais atrapalham ou mais infantilizam do que qualquer outra coisa. Bom,
Para começo de conversa, eu quero dizer o seguinte. Ai, fiquei grande, peraí. Fiquei na tela grande, não fiquei? Quem me botou grande? Acho que foi a Alina. Não fui eu, não, mas pronto, agora saiu. Voltou. É, não, que eu quero ver as pessoas. Mas pode me botar grande também, mas eu posso mudar aqui para eu continuar vendo as pessoas. É, então, beleza, sem problema. É que eu me vejo grande, eu falo, ai, não, eu não quero me ver grande, não. Deixa eu botar todo mundo de volta aqui. Então, assim, quando a gente pensa, por exemplo, tem uma das frases que eu escuto que é assim: ai, mas essa pessoa, ela tem potencial. Eu enxergo potencial nela. E aí fica ali insistindo, dando feedback, pedindo, mas aí começa a reclamar. Que a pessoa não responde, não performa, não entrega. E aí eu começo a fazer algumas perguntas assim, tá bom, mas por quanto tempo mais você vai insistir nessa pessoa? Ou como é que a gente pode dar um feedback diferente fazendo combinados de forma muito concreta? Ou, aí eu vou piorando as perguntas, né? O que é que te faz acreditar que essa pessoa vai melhorar se até hoje ela não deu nenhuma, assim, nenhuma prova, né? Ou nenhuma pista de que ela de fato tem isso aí que você acha que ela tem. Daí eu digo, gente, a gente não pode querer para o outro mais do que ele mesmo quer para ele. Não, isso é receita para sofrer. Ah, mas a pessoa tem potencial. Se esse potencial não é ação, ou se pelo menos essas ações pequenas não vão acontecendo para que aquele potencial prove que possa ser realizado, ela não tem nada. Se não existe a ação no mundo, você não tem nada dessa pessoa. Vale para relacionamentos amorosos também. Já fica aqui, já estamos educando o jovem para a posteridade, não é mesmo? Então, assim, mas no fundo ele gosta, ela gosta de mim. Você fala, mas isso é plataforma da Petrobras para ficar procurando coisa no fundo, né? Ai, no fundo. No fundo, não, gente. Tem que estar no raso. A ação tem que estar no raso. Ela tem que vir para fora. Ela precisa acontecer. E não você ficar ali insistindo em alguma coisa que é uma promessa, mas que ainda seja. Só que você precisa se fazer a pergunta que é: por quanto tempo eu vou apostar nessa promessa? Porque senão fica uma coisa que daí chega uma hora que você acha essa pessoa péssima. Só que é você que está acreditando que ela vai fazer um negócio que, entendeu? Que ela não faz. Aí você fala, mas isso não fica uma conversa de doido? Que você acha que a pessoa vai fazer uma coisa, a pessoa não faz. Aí você acha que ela é péssima. Mas quem achou primeiro foi você que ela podia fazer. Então precisa tomar um pouco de cuidado para a gente não querer para o outro mais do que o outro quer para ele mesmo. Significa dizer que se você tem uma equipe, um time, e olha, eu acho que assim, se tem uma coisa que eu sei é o quanto tá difícil de montar time, né, de encontrar mão de obra realmente comprometida, principalmente quando a gente não consegue pagar ali uma remuneração um pouco mais atrativa, ou quando a gente não consegue oferecer algumas garantias no contrato de trabalho e tudo mais. Então, sei que a coisa vai ficando um pouco mais difícil. Quero já talvez fazer uma observação, sobre contratos PJ, porque para a gente falar de engajamento, a gente precisa falar sobre modelos de trabalho também. Vou dar o exemplo do terceiro setor, que também é o meu caso, tá? Eu sou fundadora e diretora-presidente de uma organização de terceiro setor, a Popular ONG, tá bom? E eu não quero nunca ouvir ninguém daqui dizer, falar, isso aqui não é ONG não, viu? Isso aqui tem que dar resultado. ONG dá muito resultado, viu, gente? E muitas vezes sem dinheiro. Então, eu sou fundadora de uma ONG e no terceiro setor tem muita coisa do trabalho voluntário, né? Que é um desafio muito grande, assim. Eu sou uma grande crítica de certas posições de voluntariado no terceiro setor. Mas é muito interessante porque um contrato de voluntariado, ele não vai ter algumas coisas. Ele não tem a remuneração, ele não tem, eu vou chamar entre aspas assim de punitivo, tá? De ameaça, que é a demissão, por exemplo, o desligamento, tá certo? E ele vai ser, eu vou chamar de afrouxado em várias pontas.
de exigências. Então, você não pode exigir muito de uma pessoa que se voluntaria para fazer algo. Então, se ela se voluntaria, ela vai fazer o que ela quiser, na hora que ela quiser, se ela quiser, do jeito que ela quiser, etc. Aí você pode falar, ah, Ana, mas aí é a postura ética de cada pessoa. Vou falar, sim, eu se pego para fazer um negócio de graça, eu vou fazer muito bem feito, como se eu estivesse ganhando muito bem, mas isso cada um é cada um, certo? Diferente de outros contratos de trabalho que tem previsão de advertência, de suspensão, de desligamento, de sanções, como a gente assume dizer, né? De algumas sanções, caso aquele combinado não seja cumprido. Então, a depender do modelo do contrato de trabalho, você vai ter a possibilidade de trabalhar o engajamento de uma ou de outra forma, ainda que não seja pelas vias, digamos assim, um pouco mais felizes ou um pouco mais, ai, como eu vou dizer, amorosas? Pode ser, um pouco mais amorosas, mesmo que seja pela via do, olha, temos aqui um contrato, temos aqui um acordo, temos aqui um compromisso. E aí eu também sou muito defensora da gente olhar o trabalho de uma forma um pouco mais sóbria nesse sentido. Então, antes da gente inventar essa resenha toda de felicidade no trabalho, proposta no trabalho, etc., o trabalho, em essência, ele é um contrato de troca, onde eu ofereço o meu tempo e o meu conhecimento e recebo de volta um pacote de recompensas, entre dinheiros e não dinheiros. Aí a gente pode pensar, claro, nos benefícios, mas também em tudo que eu ganho trabalhando numa determinada organização. Então, a reputação dela, o que ela faz, né, para viver, como é que a gente se organiza ali, né? A visibilidade, a projeção que eu posso ter e tudo mais. Tudo bem? Então, a primeira coisa para vocês refletirem, a segunda, né, no caso, se eu pensar na autorreflexão como a primeira, a segunda coisa é qual é o modelo de contrato de trabalho que eu tenho aqui com essas pessoas, ou que eu tenho, né, ou que eu assinei com alguém. Porque lá em 2018, quando a reforma trabalhista estava para sair, e a gente já estava há muitos anos discutindo a reforma trabalhista em alguns fóruns, uma das coisas, né, uma das discussões que eu puxava muito era, gente, a hora que a gente esvazia garantias de direitos e afrouxa o contrato de trabalho, a gente afrouxa compromisso também. Então, a hora que a pessoa olha para a gente e fala, ah, mas aqui eu não tenho FGTS, não tenho INSS, eu não estou dizendo se é certo ou se é errado, tá? Mas a hora que a pessoa olha para um combinado e ela acha que ela está ganhando menos ou pouco, ou ela está descoberta frente ao que ela precisa entregar, ela vai fazer uma conta. Todos nós vamos fazer uma conta do quanto eu vou me dedicar versus o que eu vou receber, tudo bem? Também vale para tudo na vida. Se você tá num relacionamento que a outra pessoa não diz se quer, se não quer, se namora, se não namora, se quer casar, não quer casar e tal, você vai ficar ali dedicando toda a sua vida para ela, certo? Então, a hora que você entende esses mecanismos, você já fala: opa, vamos ver a partir de onde nós vamos estabelecer essa conversa. Então, lá em 2018, a gente dizia: olha. O que está todo mundo procurando economizar em imposto, porque, na verdade, a reforma trabalhista ela devia ter sido feita depois da reforma tributária, porque o que onera uma folha de pagamento, no fundo, são os impostos, né? Mas essa é uma outra conversa. Aí a gente foi para a reforma trabalhista e 6, 7 anos depois, agora, a gente está meio que sofrendo um efeito rebote desses compromissos que não vão sendo tão aderentes. Por outro lado, trabalhar com prestação de serviço viabiliza e possibilita muitos empreendimentos pequenos. Porque também não dá para a gente comparar a grande instituição que tem uma margem de lucro na casa do bilhão com os pequenos empreendimentos, que, na verdade, pequenas e médias empresas compõem 93,4% desse país, segundo o Sebrae, tá certo? E tem uma taxa aí de sobrevida que não passa dos 5 anos. Então, a taxa de mortalidade de pequenos e médios negócios está ali batendo a cabeça no teto dos 5 anos. Por isso que quando eu vejo uma iniciativa como a da Estímulo, me agrada tanto. Eu falo, nossa, já estou com a roupa de ir, porque uma iniciativa que vai fomentar e que vai ajudar os empreendimentos a ter mais de 5 anos de vida é algo realmente para a gente fazer todo mundo junto, né?
Então, a hora que a gente entende que uma coisa não vai ser nem só boa, nem só ruim, e que depende do nosso lugar em relação a essa coisa, a gente começa a entender também o que é que vai funcionar ou não para o engajamento e para a inspiração de pessoas. Tudo bem até aqui? Joia, tô falando muito rápido, tá dando para acompanhar? Tá dando super, né? E tá sendo uma aula já. Excelente, muito bom. Tô vendo aqui que tem gente amando, anotando tudo. Beleza, faço todos os dias um trabalho de formiguinha com meu esposo, porque nossa empresa é um mundo desconhecido para ele. Isso já faz mais de ano e ele é difícil de acompanhar o novo. Que desafio, hein? Isso serve para aquele emprego que tu não aguenta mais, mas não faz o movimento de sair. Boa! Isso aqui é importante. Muitas vezes, principalmente quando a gente não tem reserva de dinheiro, que é o meu caso, né? Foi o meu caso por muito tempo e às vezes ainda é, porque como sou eu que vou financiando a ONG, às vezes eu lanço mão dessas reservas. É muito importante que a gente saiba que não, muitas vezes não dá para virar a chave de uma hora para outra, né? Não dá para pedir demissão de uma hora para outra, não dá para separar o casamento de uma hora para outra, mas dá para fazer um plano. Dá para se organizar e fazer bom. Pensar, bom, o que que precisa para em X tempo eu não precisar mais estar aqui nessa posição. Eu acho que esse é o principal. E, gente, isso aqui que eu tô falando em inglês tem uma, eu não gosto muito de expressão em inglês, mas tem algumas que eu acho que são importantes da gente olhar. É um game changer, assim, sabe? Muda o jogo. Tudo que vocês forem pensar, vocês precisam pensar em termos de tempo. Então, eu quero investir nessa pessoa. Por quanto tempo? E o que é que eu espero de volta para saber que ela está avançando? Eu não gosto de onde eu tô, ou o que eu estou fazendo não está bom. Por quanto tempo eu vou esperar? Por exemplo, essa empresa me ofereceu o que eu quero. Ou quanto tempo, ou por quanto tempo eu vou me organizar para poder dar o passo que eu quero? Isso envolve financeiro, isso envolve rede, ecossistema, isso envolve estudo. Quanto eu tenho que estudar para fazer uma transição de carreira? Ou para sair de um emprego e começar a empreender? Porque esse negócio de empreender, né, o pessoal acha lindo. Falar, eu vou ser dona do meu próprio tempo. Até a internet da sua casa cair e você não ter uma área de TI para ligar. Até o seu computador parar de funcionar e você não ter um helpdesk para pedir um computador reserva. Ou até você ter que fazer conciliação bancária porque aquela nota fiscal você emitiu errado, entendeu? Porque enquanto a gente está numa empresa fazendo aquilo que é a nossa especialidade, você não tem que saber um monte de outras coisas. Você não tem que vender, você não tem que saber de rede social, você não tem que saber de TI, você não tem que saber de financeiro, você não tem nem que saber de RH. Aí você fala, vou empreender. É uma desgraça. Porque aí você tem que fazer tudo que você sabe fazer e você tem que aprender tudo que todo mundo sabia fazer na empresa onde você trabalhava, pelo menos para você saber pedir para as pessoas que você contrata. Mas eu não sei vocês. Eu, por muito tempo, eu costumava dizer que do cartório ao conselho era eu que fazia. Então, muitas coisas ainda sou eu na linha de frente, mas a gente precisa entender de tudo um pouco. E isso vai cansando, às vezes vai desmotivando. Por um período da vida, a gente precisa trabalhar mais do que a gente gostaria. Não, a gente não fica tão dona do nosso tempo assim, principalmente nos primeiros 5 anos, porque a gente tem que fazer todas essas coisas. Então, precisa ter muita noção e, de novo, conviver com pessoas que já conseguiram, que têm boas histórias para contar, ou que já passaram por muito problema e conseguiram resolver. Então, aonde é que você vai buscando os postos de combustível para dar conta dos seus ralos de energia? Então, todo mundo vai ter um ralo e um posto. Então, quais são os seus ralos de energia? Onde é que vai embora? Para mim, gente, é fazer conciliação bancária. Um ódio de plataforma de banco, de internet banking, de banco, assim. Eu tenho tanta dificuldade, vai me desalinhando tanto os chakras que eu preciso respirar muito fundo para fazer tudo que precisa ser feito quando se fala em termos de back-office de financeiro, por exemplo. Tá certo? E conciliar a agenda também é ruim, mas eu ainda odeio mais conciliação bancária. Então,
ter essa clareza é muito importante, porque eu sei aonde eu vou me reabastecer quando eu vou ficando muito irritada de ter que fazer esse tipo de coisa. E também porque eu sinto meu tempo muito desperdiçado. De falar assim, ai, podia estar lendo um livro, podia estar dando uma mentoria, podia estar fazendo não sei o quê, e estou aqui revisando nota. Mas é tão importante quanto, principalmente se a gente está falando de dinheiro. Então, entender o que é que drena você e entender também o que é que te reabastece. Tudo bem? Então, é sempre bom ter um plano. A primeira pessoa que deve querer permanecer no emprego, se aquilo fizer sentido, tem que ser a pessoa. Exatamente. E sem hora para sair do trabalho, como eu que ainda estou aqui trabalhando. Pois é. E o ROI, retorno sobre o investimento no geral. Então, olha que isso aqui que a Silvia falou é muito legal. O ROI, a gente vai aprendendo a calcular ROI em termos de dinheiro, né? E eu sempre vou provocar a gente tentar enxergar um ROI um pouco mais integral. É claro que tem que ter lucro, gente. A gente agora pode falar a frase, não é ONG, mas ONG também sobra dinheiro, tá? Só que precisa botar em projeto, não pode distribuir. Eu não posso pegar o lucro para mim, né? Como eu faço na minha empresa. Então, claro que a gente tem que olhar o ROI como dinheiro, porque esse é o princípio fundamental e a gente está aqui para isso mesmo. A gente gosta de dinheiro, tá certo? Porque na sociedade capital, a gente só faz as coisas com dinheiro. Ai, mas dinheiro não traz felicidade. Traz sim. Ter conta paga é felicidade. Ter filho em escola boa é felicidade. Ter plano de saúde bom é felicidade. Você sair na porta da sua casa e não pisar em esgoto a céu aberto é felicidade. Chover e não pingar goteira na sua cama é felicidade, sim. Você ter um carro que te deixa mais seguro do que, às vezes, um transporte público, principalmente para as mulheres, que estão muito sujeitas às questões de assédio, etc. Tudo isso é felicidade, sim. E se não é, pelo menos tira da frente um monte de problema e ajuda você a perseguir ainda mais felicidade. Então, cuidado também com essas coisas que vão sendo repetidas para manter a gente no lugar da pobreza, no lugar da pobreza de pensamento ou nesse lugar de não ser ambiciosa, principalmente quando a gente fala de mulheres, porque a liberdade financeira, gente, é a mãe de todas as outras. Com liberdade financeira, você decide sobre o seu corpo, sobre o seu pensamento, sobre as suas emoções, sobre onde você quer ficar, onde você não quer ficar. Então, isso é muito importante para que a gente de fato consiga construir uma vida de segurança e para que a gente também se relacione com as outras pessoas e com o nosso trabalho desse lugar de inspiração e engajamento. Porque se eu só fico aqui repetindo que eu estou aqui para pagar boleto, porque os boletos vencem, vai ficar muito difícil de engajar e inspirar você. Muito difícil. Porque se você só tá ali por isso e todas as outras coisas vão sendo muito difíceis ou vão despendendo muita energia para acontecer, aí sim a gente tem um problema. Tudo bem? Então, muito importante. Meus 2 primeiros anos foi muita relação, depois você muda algumas coisas. É verdade, eu tô nos primeiros 7 de muita relação, mas também porque eu invento sempre fazer um negócio a mais, tipo isso aqui que eu tô fazendo agora, entendeu? Eu estipulei um prazo para sair do meu emprego e depois abrir meu próprio negócio. Boa! Geralmente acontece o que a gente chama de handover, né? Acontece uma sobreposição. Você começa a trabalhar no seu negócio enquanto você está trabalhando em outro lugar, e desde que isso seja honesto para todo mundo, que não tenha conflito de interesse, que você não esteja roubando cliente de ninguém, ou não esteja fazendo isso que tem aparecido por aí, né? A coisa do polywork, né? Você tem um contrato de tempo integral com uma empresa ou com alguém, mas você não trabalha só para aquela empresa, você pega 17 outros clientes no mesmo horário, isso não é honesto. Ou quando você tira férias clandestinas ou vai fazer outras coisas dentro daquele combinado que você tem. Então, quando a gente falava lá em 2018 do afrouxamento do compromisso, a gente estava falando exatamente disso. O quanto a gente estava caminhando para relações de trabalho que iam depender muito de uma postura ética individual e iam ficar menos sujeitas aos comandos e controles, por exemplo, de uma CLT, mas que também não ia ter a garantia de direitos de uma CLT. Então, a gente precisa entender que, como formação ética, a gente ainda tem um caminho muito grande na América Latina, principalmente. E quando eu falo de América Latina, eu estou falando de países em geral colonizados por exploração. Ou seja, o colonizador vinha, tirava, 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 explorava, 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 levava embora, que é diferente de uma colonização de povoamento que aconteceu majoritariamente nos Estados Unidos e no Canadá e um pouquinho no sul do Brasil. Tudo bem?
Então, é importante a gente saber disso, porque a gente cresce na lógica da exploração e, portanto, achando que a gente é sempre explorado, a gente também vai sendo esperto assim e dando um jeitinho, aí estraga tudo. Fica um enganando do lado, o outro fazendo desperto do outro, aí não quer, não pode mais trabalho remoto, volta todo mundo para o presencial, porque daí presencial eu consigo ver o que você está fazendo, entendeu? E aí fica tudo uma bagunça total. Uau, meu Deus, quanta informação! Gostosa de processar da aprendizagem. Opa, muito bom! Excelente. É muita informação mesmo, viu, gente? Não se preocupem, não, que a coisa vai assentando com o tempo. Tem gente que fica sem gostar de mim umas 2 semanas, mas logo passa. Aí volta, tá? Aí começa a gostar de mim de novo, né, Kelly? Às vezes acontece. Vai um pouquinho mais para longe, volta um pouquinho mais para perto. Beleza. Buscando me recarregar. Excelente. Pagar a conta em dia é dignidade. Há anos passo por situações de falta de dinheiro. Mas essa é a realidade, pagar e pagar. Tem uma coisa aqui, Ju, que é o seguinte: eu tive um marido, eu gosto de casar, viu, gente? Vocês precisam saber isso sobre mim. Eu sou hétero, né? Drogas pesadíssimas, sou monogâmica. Eu sou tipo uma princesa da Disney, porque eu fui uma criança da década de 80, né? Então eu sou hétero, monogâmica, todas as revoluções que eu não vou entregar estão aí. Então eu tive um marido que ele ficava muito bravo no começo do mês para pagar a conta, né? E aí eu dizia para ele assim: mas tá sem dinheiro para pagar? Não. Mas não tá sobrando um pouquinho de dinheiro para pagar? Tá. Eu falei: mas você não tá pagando coisa que é pra gente viver bem? Tô. Eu falei: mas tá reclamando de pagar por quê então? Se as coisas nesse mundo do capitalismo, elas precisam ser pagas. Assim, tipo, tá pagando cartão de crédito porque foi viajar, foi comer num restaurante bom, tem um carro bom, né? Tem uma casa boa, paga um condomínio bom, tem um colégio bom para os filhos e tal. E tem dinheiro para pagar, estamos reclamando de quê? Por que que a gente não começa a agradecer que tem dinheiro para pagar, né? Por que que a gente não começa a agradecer que tem trabalho? Que é um trabalho que pode não ser maravilhoso o tempo inteiro, que nunca vai ser, que nada é, mas que puxa vida, oferece tanto para gente. Entendem? Então, acho que também desafiar um pouco a lógica dessa relação com aquilo que parece muito ruim e entender que a vida adulta é um eterno fazer o que precisa ser feito também, né? Porque quem só faz o que quer é criança, viu, gente? Na psicanálise a gente aprende isso. É só a criança que faz o que quer. Ela fala assim, é que eu quero ter liberdade. Ué, liberdade é fazer o que você não quer também. Porque tem que ser feito. Do ponto de vista de ser adulto funcional. Eu voltei de viagem ontem. Ontem à noite. Eu tava bem linda em Barcelona, que foi a minha última parada. Eu cheguei hoje, eu só fiz trabalho doméstico não remunerado. Eu só lavei roupa, eu só limpei casa, eu só arrumei, entendeu? Aí fui não sei aonde, fui resolver não sei o quê, fui cancelar a academia, fui... É um saco. Você sente que é um dia super desperdiçado. Mas precisa ser feito. Precisa marcar o médico, precisa... E quando a gente fala de tudo isso, e a gente fala de engajamento, a gente precisa lembrar que é mais difícil engajar mulheres. Porque mulheres trabalham entre 23 e 26 horas por semana no trabalho doméstico não remunerado, contra quase 11 dos homens. Vejam, eu nem sei onde está esse homem todo que trabalha, faz 11 horas de trabalho doméstico, com todo respeito, que o meu trabalho é conciliar o masculino. Mas eu ainda estou procurando esse homem que faz 11 horas de trabalho por semana no trabalho doméstico. Quando a gente pensa em economia do cuidado, todo trabalho doméstico, todo cuidado de crianças, todo cuidado de idosos, cuidado com planta, cuidado com pet, tudo o que precisa ser feito para que a mão de obra trabalhadora esteja descansada, alimentada e de roupa limpa, isso está alocado, alojado nas mulheres. Então, a gente está dormindo menos, estudando mais, trabalhando mais, cuidando mais de pessoas. Qual é a qualidade e a paciência para escutar? Qual é a disponibilidade interna emocional para ouvir o problema de outra pessoa? Entendem isso? Então, tem um termo técnico também, chama saturação empática. Então, sabe a coisa da empatia? Todo mundo espera mais de mulher, né? Ah, a empatia. Chega uma hora que satura. Eu não tenho mais condição de empatizar com você. Até porque, bom, empatia sem ação não me serve de nada, né? A gente deveria pensar na empatia compassiva, porque eu nunca vou saber como é a experiência de uma mulher negra periférica com 3 filhos, sozinha. Eu posso, no máximo,
me empatizar e me colocar a serviço dela. Como é que eu faço para estar a serviço dela? Isso é empatia compassiva. Só empatia não serve de nada, tá? Então, né, Lina, já que a gente já tá íntimo, né? Vamos logo falar as verdades por completo, porque se eu não voltar aqui nunca mais, se vocês nunca mais me convidarem, eu já falo o que é mais importante, né? Então, quando a gente pensa em engajamento e inspiração, é muito difícil engajar quem tá cansado, gente. É muito difícil engajar quem sabe que vai ter que chegar em casa, ainda vai ter que fazer todo o rolê doméstico com criança. Então, cuidado quando exigir postura, alegria, alto astral, vibração. Tenta entender um pouco qual é a realidade daquelas pessoas que estão ali. Mas eu acho que, de uma forma também muito resumida, quando a gente fala de inspirar e engajar, tem uma fórmula que é matadora. Agora vai fazer valer a aula, hein? Prestem atenção, tá? Vocês precisam perguntar para as pessoas que estão em volta de vocês o que que inspira elas e o que é que engaja elas. Porque, ó, a gente tem aqui, tirando eu, 28 pessoas ao vivo. Se eu perguntar aqui o que é que engaja cada uma de vocês e o que é que inspira cada uma de vocês, eu vou ter 28 respostas diferentes, 56, se vocês me derem uma resposta para cada pergunta. Então, eu não posso partir do princípio de que eu sei o que inspira e engaja vocês. Então, eu deveria estar muito mais interessada em conhecer vocês do que qualquer outra coisa, em fazer pergunta, do que só chegar aqui e achar que eu sei o que que vai inspirar, o que que vai engajar. Mas lembra que eu falei lá no começo que tem um grupo de coisas que tem que ser igual? Tem algumas coisas, eu queria citar três principais, que ao longo de 25 anos eu vi funcionar sem erro, assim, zero margem de erro, tá certo? Vou até beber um pouco d'água, que podia ser vodka, né? Hum. É que como eu sou uma jovem senhora, eu tenho pedra nos rins, né? Que eu descobri recentemente. Então, eu tô tomando um remédio que me deixa com sede pra caramba. Então, é assim, ó. Três coisas principais. E eu vou falar três conceitos, mas conceito sem comportamento concreto observável também não serve de nada. Então, cuidado quando vocês falarem assim, aqui precisa ser mais justo, né? Precisa ser um ambiente mais transparente, ou com mais justiça, ou eu quero um ambiente mais humanizado. O que é humanizado para vocês? Humano fede, viu, gente? Fede, tem caganeira, fica com raiva, responde errado, atravessado, fica bravo, sabe bater na porta. Humano é tudo. Cuidado para não chamar de ambiente humanizado só a parte fofinha da coisa, só a parte acolhedora da coisa. E aí, quando esse pessoal vem me pedir ambiente humanizado, eu falo, mas a gente já tem, ué, estamos todo mundo brigando. Brigar é humano. Tá todo mundo mentindo. Mentir é humano, ué. Tá todo mundo um puxando o tapete do outro. Tá humano pra caramba, né? Tem nada mais humano para mim do que a mediocridade. Então, a gente está querendo o quê? Então, toda vez que alguém vier com conceito abstrato ou com adjetivo para vocês, ou que vocês quiserem falar ou pedir alguma coisa nesse sentido, cuidado. Debaixo do conceito e debaixo do adjetivo, precisa ter um grupinho de comportamentos concretos observáveis. O que precisa acontecer para que esse ambiente seja percebido por este grupo como um ambiente justo ou como um ambiente ético? Vou dar exemplos concretos agora. Toda vez que eu assumia um novo RH, uma nova empresa, principalmente se tinha ali alguém já há muito tempo, né? Enfim, milhares de histórias, eu procurava saber com as pessoas qual era assim. O que que a gente reclama no banheiro? O que que a gente reclama no almoço? Né? E, claro, passava a fazer parte um pouco desses ambientes também. E aí, era muito comum eu ouvir assim: mas aqui você sabe, né? Só consegue tal coisa quem é amigo de não sei quem, aqui a regra não vale, é só para quem puxa o saco, aqui. E aí, então, eu fazia o seguinte:
Eu pegava as políticas e regras da empresa, de benefícios e tudo mais, e eu pedia a folha de pagamento. Como dona do RH, eu podia fazer isso. Sabe o que que eu encontrava? Eu encontrava, por exemplo, regra de estacionamento, que só gerente podia ter vaga de estacionamento. Para quem não mora em São Paulo, vaga de estacionamento é tipo uma pedra de ouro de 70 quilos. Principalmente se a vaga é no mesmo prédio que você trabalha e coberta, que você não pega chuva para subir para o escritório. Esse é o princípio de uma vaga de estacionamento em São Paulo. Então a regra dizia que só gerente podia ter vaga de estacionamento. Quando eu puxava a folha, tinha analista que tinha vaga, tinha coordenador que tinha vaga, secretária que tinha vaga. Aí eu ia procurar saber por que que tinha vaga. Ah, porque eu negociei na entrada, porque não me deram aumento, daí eu negociei a vaga, não sei o quê, tá, 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 tá. Bom, eu vou resumir a história. Dentro da lei, eu fazia todos os cortes, fazia as compensações financeiras que são devidas para não ter reclamação trabalhista, chamava todo mundo e explicava que a gente ia aplicar a regra. Porque a não aplicação da regra só era boa para quem estava na parte errada, para quem se beneficiava da quebra da regra. Que com certeza, se aquelas pessoas, eu conversava com essas pessoas primeiro, tá? Que com certeza, se elas estivessem sendo prejudicadas pela quebra da regra, elas não seriam a favor da quebra da regra. Então, o princípio da conveniência não ia mais funcionar naquela companhia, que eu sentia muito e que se isso fosse determinante para a continuidade da pessoa ali, que eu encontrava um jeito também de reposicionar aquela pessoa em outro lugar. Mas que naquela companhia a gente ia fazer valer a regra. E eu esperava realmente que todo mundo compreendesse e me ajudasse a construir um ambiente de ética, um ambiente de justiça. Porque um ambiente ético e um ambiente que tem justiça é aquele que cumpre a regra. Ou é aquele que adapta a regra de forma combinada para que a pessoa ou o grupo de pessoas que se beneficie esteja totalmente aderente àquilo que faz sentido. Quer outro exemplo sobre isso? Vaga de estacionamento no condomínio para pessoa com deficiência. O meu condomínio tem 6 vagas para pessoa com deficiência. Só que a gente tem 8 pessoas que têm laudo e que precisam da vaga. E que, portanto, por lei, precisam participar primeiro do sorteio. E, na verdade, não é nem um sorteio, elas podem escolher a própria vaga, porque fica mais perto do elevador. Muito bem. Pois, quando as 6 vagas foram ocupadas, um monte de gente do condomínio falou que as 2 pessoas que sobraram com deficiência não podiam ter direito, que elas tinham que entrar no sorteio normal. Mas olha, me levantou um alien dentro de mim. O jovem não vai saber o que é um alien, né? Joga no Google depois, é um bicho que sai de dentro da gente, horroroso, né? E aí eu abri o microfone e falei, gente, pera. Não, porque é a regra. Não, não, não. Mas primeiro que a regra é burra. Segundo que a regra coloca pessoas com outros tipos de necessidade em lugares muito complicados. Eu não posso acreditar que eu vivo num prédio que se comporta dessa maneira, que olha para um outro que tem uma necessidade específica, que pode ser muito prejudicado de pegar uma vaga perto da lixeira, no fundo, e durma em paz, sabendo que a gente não adaptou a regra para beneficiar alguém que realmente precisa. Falei, desculpa, então a gente vai impugnar isso aqui agora. E vai entrar com uma petição e ninguém vai escolher vaga. Então, pronto. Aí a gente vê como é que vai resolver isso aí, né? Enfim. Aí eu faço uma comunicação ali meio chantagista também, que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Como vocês podem dormir em paz fazendo um negócio desse, não é mesmo? Já pega uma culpa cristã, já usa ela a nosso favor e assim a gente segue o jogo, né? Então, essa é a primeira grande coisa. Quando vocês pensarem em engajamento e inspiração, procurem estabelecer o ambiente mais justo, mais ético e mais transparente que vocês puderem. Isso envolve regramento, cumprimento de regramento. E se vocês forem adaptar o regramento, que isso seja claro, com critério e acordado. Mesmo que você seja a dona da padaria e seja porque você quer. As pessoas também vão ter que lidar com isso. O ideal é que o seu argumento seja um argumento que pare de pé. E isso vai passar, aí isso vai, na verdade, desaguar na segunda coisa, que é tenham conversas difíceis.
Então, geralmente, pessoal, a solução daquele problema que a gente tem está na conversa difícil que a gente não quer ter. Geralmente, aquilo que você quer também está naquele lugar onde você não quer ir, tá certo? Então, mas Ana, como é que a gente tem uma conversa difícil? Assim, ó, Lina, tudo bem? Essa é uma conversa difícil. A gente precisa falar sobre um assunto. Eu queria te ouvir sobre ele. Eu queria te dizer como é que eu enxergo ele. E o nosso objetivo aqui não é convencer uma outra, não é ver quem tá certo, quem tá errado, não é entrar nesse lugar da concordância ou da discussão, é a gente encontrar um compromisso que a gente vai estabelecer aqui e em quanto tempo a gente vai testar esse compromisso. Tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom. Ó, assim assado, você, como é que você vê? Tá bom, que compromisso que dá pra gente estabelecer aqui? Dá pra fazer de tal jeito? A gente volta a conversar em quanto tempo? Em 2 semanas, em 3 semanas, em um mês? Olha, então vamos combinar que ao longo desse período, se você precisar de algum apoio, alguma ajuda, você vai me procurar? Ah, então tá bom, beleza. No primeiro feedback, um mês depois, que a pessoa não cumprir, ela já chega dizendo por que que ela não conseguiu, certo? Porque tem um combinado ali. Aí você, se você tiver tempo, você pode recombinar e dar mais 2 semanas, dizendo, olha, não tem mais chance. Aqui a gente precisa, então, agora atravessar e fazer. Tá bom, tá bom. Daqui 15 dias ela não fez, ela já chega pedindo para ir embora. Uhum. Porque tem um combinado, tem um acordo ali, tá certo? Você não usou de opinião, você não ficou ali atacando, não ficou diminuindo, você ofereceu ajuda, você estabeleceu ali um jeito de funcionar, mas que não funcionou. Então, mesmo que a pessoa não chegue já pedindo para ir embora, você pode perguntar para ela: o que você faria no meu lugar? Diante de você. Qual é a melhor ação que eu posso ter em relação a você, para que eu também não desanime as outras pessoas? E para que a gente garanta um bom resultado desse grupo. Sabe por quê, gente? Quando a gente fala de uma empresa, a gente não está falando, se a empresa tem, por exemplo, vamos lá, 30 pessoas. A gente não está falando de 30 pessoas, a gente está falando de 30 famílias. São 30 famílias que também dependem daquela empresa. Então, se você fica esticando muito a corda, se você fica deixando, por exemplo, uma pessoa fazer muito o que ela quer, no tempo que ela quer, ou não colocando aquela pessoa ali um pouco mais na linha, aí também as outras, né? Eu recebi um caso muito interessante ali nesses dias, lá no MBA, que uma aluna minha falou assim para mim: "Ah, eu tô com um problema muito grande." Qual? Eu amo os problemas muito grandes, né? Porque para quem tem muita experiência, esses problemas muito grandes, eles nunca são grandes problemas, na verdade, né? Isso é muito bacana, assim. Ela falou assim: não, eu tenho uma funcionária que é muito boa. Ela faz as coisas dela em 4, 5 horas de trabalho, ela já, né? Só que o que que está começando a acontecer? Ela faz tudo muito rápido e aí ela está ganhando outras coisas, só que ela está ficando super sobrecarregada e as outras pessoas não estão fazendo o que tem que fazer nem no dia inteiro. E claro que ela tá começando a ficar desmotivada. Aí eu falei, tá, Eli, eu não sei mais o que fazer. Eu já conversei com ela, já conversei com as outras pessoas, mas todo mundo já acostumou que ela é muito boa e deixa pra ela fazer. Aí eu falei, eu tenho uma sugestão. Ah, tem? Tem. A hora que ela acabar o trabalho dela, com 4, 5 horas de trabalho, manda ela pra casa. Em 2 semanas, todo mundo vai aprender a fazer em 4, 5 horas. Manda ela pra casa, libera ela. Ah, você acabou? Que ótimo, linda. Muito obrigada, viu? Pode descansar, você merece. Em 2 semanas, todo mundo vai estar fazendo em 3 para ir embora mais cedo. Então, a hora que a gente começa a entender que inverter algumas lógicas também pode funcionar de uma forma muito interessante, a gente começa a experimentar também. Então, um ambiente que vai ser extremamente justo, extremamente ético, que vai ser seguro para ter as conversas difíceis, vai chegar no lugar da boa recompensa. E aí você precisa entender o que que é recompensa para as pessoas.
Porque quando eu estava em empresa, recompensa para mim era pagar para eu estudar. Eu fiz MBA pago por empresa, eu fiz curso fora, eu estudei língua, paga para eu estudar. Pelo amor de Deus. Que o conhecimento, depois que ele entra aqui em mim, ele não sai nunca mais. Entendeu? Então, é isso. Isso para mim é uma boa recompensa. Para outras pessoas, pode ser folga, pode ser férias, pode ser dinheiro, pode ser um monte de coisa. Então, entendam um pouco também o que é que faz sentido, né? E tenham clareza também do que é que faz sentido para vocês. Mais 2 minutinhos para explicar uma coisa técnica de engajamento e inspiração, para a gente abrir para as perguntas, é o seguinte: tem muita confusão entre os conceitos de motivar e engajar. Então, vou explicar de uma forma bem simples e rápida. Motivação é quando você tem um motivo para fazer algo dentro de você. Então, dentro de você, você precisa saber por que que você levanta para trabalhar. Por que que você trabalha com aquilo que você trabalha. Isso significa dizer que ninguém motiva ninguém. Então, eu recebo umas perguntas ótimas assim: ai, como é que o líder garante motivação? O líder não garante nada, gente. Não estamos garantindo para os filhos nossos. Não estamos garantindo para marido, para mulher. Não estamos garantindo para a gente. A gente vai garantir para a equipe? Não tem como, né? Então, cuidado também. Eu sei que essa aqui não é uma conversa sobre liderança, né? A gente pode até produzir, viu? Ali na outra conversa aí sobre liderança, se vocês quiserem, mas assim, que é para deprimir todo mundo logo mesmo, né? Conversa de liderança é que todo mundo sai muito deprimido, porque a gente não garante nada, tá certo? Então, eu não consigo ensinar ninguém a gostar de levantar da cama para trabalhar, gente. Ou você gosta ou você não gosta. Não tem como, tá certo? Então, a pessoa dentro dela tem que ter um motivo para estar fazendo aquilo, além de pagar boleto. O que que é o engajamento? É quando do lado de fora, você, empresa, né, você, pessoa, oferece algo que conecta nesse motivo, que junta, que, tipo o Avatar, sabe o Avatar que pluga o negócio aqui na nuca? Imagina isso, que lá dentro tem uma motivação e o engajamento, você pluga um negócio na nuca aqui, ó, e a pessoa se engaja naquilo. É só a liderança que engaja? Não. Todo mundo engaja todo mundo. Porque quando você tem um ambiente cheio de fofoca, isso desengaja quem é bom, quem tá ali para trabalhar, ou quem tá ali para construir alguma coisa. Então, quando você, que a sua vida não deve estar tão interessante, você dedica o seu tempo para ficar fazendo fofoca, ou no almoço, ou no banheiro, ou no WhatsApp, você está destruindo o engajamento desse lugar. Também precisa pensar nisso. Não é a liderança que faz tudo sozinho. Então, o engajamento é aquilo que tem fora, que conecta com o motivo que tem dentro, e aí isso aqui acontece. Só que, de novo, é mais difícil engajar quem está cansada, é mais difícil engajar quem está ali num ambiente que a gente chama de assimétrico, né? Que tem mais assédio, que é um ambiente desrespeitoso. Você pode ter a remuneração melhor do mundo, você pode ter um monte de coisa legal, mas se na hora de trabalhar aquilo ali não funciona direito, né? Ou se você tem que ficar fazendo muita conta para se relacionar, ai, não posso falar isso, porque aquilo, enfim. E a coisa da inspiração, precisa tomar um pouco de cuidado, que isso encosta muito nessa coisa religiosa, né? De ser uma pessoa assim inspiradora no sentido de não errar nunca, ou no sentido de não deslizar, de não ter um dia ruim. Quando, na verdade, a gente devia buscar inspiração no que a gente chama de posturas éticas e cidadãs. Então, aqui na ONG, é uma ONG de educação em saúde mental, né, baseada em dados. A gente faz bastante letramento social para desenvolver postura cidadã e, portanto, combinar os pactos coletivos, que são esses combinados que eu estou ensinando vocês aqui a fazerem. Isso produz engajamento e inspiração. Então, inspiração vai ser, por exemplo, muito mais sobre como você lida com uma situação difícil do que não errar nunca. Então, a gente também precisa desafiar um pouco a lógica da inspiração, porque eu me inspiro, por exemplo, com pessoas que fazem muitas coisas incríveis, mas que estão procurando ainda onde podem melhorar. Aí o pessoal fala assim: ai, mas você não fica satisfeita nunca, nunca é suficiente. Eu falo, gente, eu engravidei com 16 anos, pobre no Rio de Janeiro, eu já fui muito mais longe do que eu imaginei na minha vida. Entendeu? A noção de suficiente, ela não se aplica mais para mim. Porque eu nunca nem imaginei chegar onde eu cheguei. Então, para mim, não tem mais suficiente. Tem tudo que eu ainda não sei que a vida pode me dar.
Tem toda a mágica da vida que eu ainda não sei que pode acontecer. Mas que, a depender de como eu me apresento, pode ser que ela também me escolha. Então, nesse sentido, a gente precisa entender que o que vai inspirar a gente, ou o que na gente vai inspirar o outro, também conecta com esse motivo que tem dentro da pessoa. Porque se a pessoa não gosta de estudar, eu não vou inspirar ela em nada. Mas olha para mim, gente. Eu tô com os livros espalhados, 3 malas de livro, que eu tive que comprar mala extra para voltar, entendeu? E tive que seduzir a moça da Latam na Espanha para não me cobrar excesso de bagagem. A pessoa que não gosta de estudar, ela não vai se inspirar comigo. Entenderam? Se é uma pessoa que está procurando caminho curto, e como é que eu faço isso assim, mais fácil, como é que eu não pago tal imposto, não sei o quê, ela não vai se inspirar comigo. Entenderam? Então, veja, de novo, contexto que cabe no contexto. Mas eu acho que o resumo todo é: pergunte para as pessoas com quem você está, ou que estão à sua volta, o que é que inspira elas. E aí, não se assustem se elas não souberem responder. Porque eu queria terminar dizendo que a gente também fica repetindo essas coisas, mas que quando a gente para de verdade para se perguntar o que elas significam para a gente, para além do clichê, a gente não sabe muitas vezes responder. E se a gente não sabe o que a gente está procurando, em geral, a gente não reconhece quando aparece, mas a gente acha que consegue reclamar quando não se tem, porque acha que não se tem. E ficar sempre procurando o ambiente onde tudo vai ser muito fácil é uma armadilha muito grande. Porque quando a gente começa a ser desafiado nos jeitos diferentes de fazer, aí sim é que a brincadeira começa a ficar muito bacana. Então, com 10 minutinhos roubados, mas eu posso ficar 10 minutinhos a mais se vocês quiserem, ou até um pouquinho mais, queremos abrir para perguntas. Não sei se vocês, queridas, querem falar alguma coisa, eu vou dando uma olhadinha aqui no chat. Show, Ana. Tem uma dúvida aqui da Célia antes, que ela mandou anteriormente no chat, contando uma situação que aconteceu, uma situação humana que aconteceu no negócio dela, em que o entregador falou: não vão mais fazer entrega uma hora dessas. Só que ele não viu que ela estava ali, ela ouviu o que ele disse, né? Ele se espantou ao levantar a cabeça e ela perguntou o que falar para ele depois, quando eles estiverem a sós e ela for ter essa conversa difícil, né, nesse caso. Um excelente caso, né? Assim, não é bom, obviamente, mas é um excelente relato. Olha, eu gosto sempre de duas coisas. Primeiro, é partir da pressuposição da boa-fé. Isso é um negócio meio complicado, porque assim, eu parto do princípio de que ninguém está fazendo nada de maldade. Eu parto do princípio de que a pessoa, digamos assim, não está no seu melhor dia, né? Está ali com alguma dificuldade, com alguma questão. E basicamente também, né, gente, existem dois tipos de pessoas. As pessoas que confiam, que começam confiando, e as pessoas que começam desconfiando. Uma não é melhor e outra não é pior. Mas para quem começa confiando nos outros, tipo eu, é só se você fizer uma besteira, assim, for fazendo um monte de merda, né? Que agora a gente já tá mais pro final, já pode falar um palavrão assim, bem pouquinho, que eu sou carioca, eu me segurei até agora. Você vai fazendo ali um pouquinho de merda. Aí você vai falando, não dá tanto para confiar nessa pessoa assim. A popular trouxa, né? Que a internet gosta de chamar de trouxa, mas eu prefiro ser assim, porque eu prefiro começar confiando. E tem as pessoas que sempre começam desconfiando e você tem que fazer muitas coisas boas para que essa pessoa pense: não, agora dá para confiar. Tudo bem? São só dois tipos diferentes. Do mesmo jeito, tem a pessoa que parte da pressuposição da boa-fé e a pessoa que sou eu, e a pessoa que parte da pressuposição da má-fé. O que que significa? Eu parto do princípio de que ninguém está fazendo nada por ruindade, ou por maldade, ou por uma intencionalidade prejudicial. E tem gente que já acha que todo mundo está fazendo de propósito, ruim de propósito, tá? De novo, não tem melhor e não tem pior. Tem a sua decisão particular e, claro, a partir também das suas experiências, mas tem a sua decisão de que tipo de pessoa você quer ser ou que você pode ser. Partindo da pressuposição da boa-fé, Ana Célia, é o seguinte: eu faria uma pergunta, essa é a primeira coisa. A segunda é, eu gosto de fazer perguntas, né? Antes de tirar conclusões. Então, eu perguntaria para ele:
por que que você está dizendo que não vai mais fazer entrega essa hora? E espera ele explicar. Porque muito provavelmente uma fala como essa está ancorada lá naquilo que eu falei, entre o que eu entrego e o que eu recebo de volta. Ele está sentindo que essa balança está desequilibrada e que, portanto, ele não vai fazer mais do que ele deveria. O que, no fundo, gente, não deveria ser um problema, tá bom? Se a pessoa ali, ela não é a dona da empresa, ou você não está ali para oferecer, não sei, algum pedaço da empresa, ou para dividir um pouco mais o dinheiro com ela, ou qualquer outra coisa, que seja dividir o risco também, ela devia estar só cumprindo o horário de trabalho dela. Isso também, é assim, vou botar entre aspas, é um mini puxão de orelha que eu tenho dado em todas as lideranças, em todos os donos e donas de empresa. Para de ficar pedindo das pessoas o que elas não são pagas para fazer, porque isso não é justo com elas. E se você vai criando um ambiente em que você só quer se beneficiar, isso chama colonização de exploração. Isso é exatamente reproduzir comportamento escravagista. Porque às vezes eu tenho a sensação de que ninguém quer libertar pessoas escravizadas. Todo mundo quer virar senhor de engenho, para ter um monte de gente para mandar e um monte de gente para trabalhar do jeito que a gente acha que tem que trabalhar. Porque ainda tem que agradecer e botar a mão para o céu que tem um emprego. Esse tipo de relação, com esse tipo de assimetria, não leva ninguém a lugar nenhum. Então, se a gente está falando de construir um outro jeito de trabalhar, é também se perguntar do que a gente vai abrir mão. Talvez a gente tenha que abrir mão de uma pessoa que trabalha até mais tarde. Ou de pedir para ela fazer essa entrega até mais tarde. Ou você pode fazer outra pergunta que é: por que você está precisando fazer essa entrega até mais tarde? Quem pediu? O que está saindo fora da regra? O que a gente pode organizar para fazer dentro do horário? Tem mais volume? Tem mais demanda? Eu estou pagando a mais para essa pessoa fazer isso? Ou sou eu, como dona, que tenho que assumir isso? Vocês entendem? Então, é partir um pouco desse princípio e aí procurar entender por que que ele está dizendo que não vai fazer mais tarde e por que que está acontecendo mais tarde. Se você consegue mapear essas duas coisas e talvez com ele encontrar uma solução para que isso não aconteça, ou para que você recompense ele de alguma forma, que não seja com dinheiro, mas que seja com folga, que é o princípio do banco de horas, né? Se a gente for parar para pensar, claramente, e de novo, eu nunca vi dar errado em 25 anos. Claramente e certamente você vai conseguir um parceiro para o resto da vida. E se ainda assim ele não for esse parceiro, procure outra pessoa. Porque também as pessoas estão no direito de dizer: deu minha hora, eu vou embora. Porque tem família. Porque esse cara pode, se Deus quiser, estar cuidando de filho dentro de casa. Porque tem uma mulher que está trabalhando de plantão, por exemplo, porque não tem mulher. Entenderam? Então, essa coisa também de respeitar o tempo das pessoas, de respeitar o fato de que as pessoas têm vida fora do trabalho, isso também é super importante. Aí, claro, depois disso tudo, você vai perceber se ele está fazendo de maldade ou não, se ele não está nem aí ou não, se a entrega está ficando atrasada porque ele também está fazendo de qualquer jeito. Mas quem trabalha ali no dia a dia sabe. E aí a última coisa é: às vezes, pessoas que estão agindo desse jeito estão enfrentando algum tipo de sofrimento ou dificuldade. Então, seria bacana também procurar saber se tem alguma circunstância muito pontual da vida dele acontecendo. Que pode estar enfrentando um problema de saúde na família, de separação, de dívida, qualquer coisa. E claro, deixa a pessoa um pouco menos, eu vou dizer, flexível para dar conta das demandas do dia a dia. Então, primeiro, a partir do princípio de que a gente não sabe, partir do princípio da pressuposição da boa-fé, fazer pergunta e tentar encontrar com ele uma solução, né? Agora, gente, também se fala na frente, se era para falar por trás e fala na frente, né? Porque é pego de surpresa, tem alguma coisa aí que esse ambiente está pedindo, tem um sintoma. Isso é uma coisa legal de dizer. Se vocês estão enfrentando dificuldades, entendam as dificuldades como sintomas desse corpo, desse organismo
chamado empresa ou chamado equipe. É uma doença. Essa doença tem uma causa. Procurem as causas. Por que que está acontecendo? E causa não é geração. Ah, essa geração que não quer fazer nada. Não é geração. Tem uns jovens ótimos que prestam, né? Tem duas aqui que eu tô olhando, entendeu? Então, tem uns jovens ótimos. A causa não é geração, a causa não é vagabundagem, não é. Tem alguma coisa acontecendo ali que vai ser meio semiótico, né? Maior do que a soma das partes. Todo mundo está envolvido. Procura saber, que daí você consegue tratar. Ana Célia, me diga se eu te respondi, tá bom? Ah, pronto, vou usar com certeza tudo que você diz, é válido. Que bom, querida. Ah, tararara, Santa Catarina, excelente. Entregador é apenas entregador, difícil sair fora do horário. Ele já tá há tempo aqui, mas acredito que possa ser algo que aconteceu fora. Pode ser também. Excelente. Ai, você é maravilhosa. Obrigada, gente. Vamos fazer uma aula só para falar bem de mim. Eu sou esse segundo exemplo. Muito bom. Fiquem à vontade para abrir o microfone e enviar as perguntas por aqui. Isso mesmo. Alguém tem mais alguma pergunta? Se quiser reclamar, reclama com a Lina depois. Meninas, é isso. Aproveitem esse espaço que a Ana está aqui disponível. Então, tragam dores dos seus negócios, das suas vidas. A gente, infelizmente, tem uma limitação de tempo. A gente é instruído para acabar bem no horário. Mas, assim, se a Ana topar do nosso lado, a gente gostaria muito de ter ela outras vezes aqui. Então, terão outras oportunidades, mas aproveitem, assim, 10 minutinhos para usarem dúvidas dos seus qualquer de qualquer tipo, né, Ana? Porque a Ana ela trouxe, a gente Aí. veio com esse tema, mas acho que como deu para perceber, ela é uma pessoa muito educada e que sabe falar de todos os temas, assim. Então, sintam-se à Eu não falo vontade. de guerra na Ucrânia porque eu não estudei o suficiente. Eu sou contra falar daquilo que não se estuda, entendeu? Sim, Eu, perfeito. eu não preciso ter opinião sobre tudo, mas aquilo que eu estudo, eu gosto muito de falar, por isso que eu reclamo sempre que me dão pouco tempo. Ah, 1h30 é pouco tempo. Sempre pouco tempo. É... Peraí, A, quais dicas a para a empresa... Jennifer falou aqui. Eu vou ler. Posso ler? Quais dicas Pode para a ler. empresa começar a colocar essa governança no RH? Jennifer, para responder essa pergunta do jeito que eu gostaria, eu preciso de 3 dias. Eu vou tentar em 5 minutos, tá? Primeiro, essa empresa precisa ter RH. O que que significa ter RH? Eu preciso fazer uma observação sobre prioridades. Eu vejo muita empresa dizendo que pessoas são uma prioridade, mas às vezes não tem nem área de RH. Nada. Não tem uma viva alma dedicada a cuidar dessas pessoas. Às vezes tem uma mocinha de folha, às vezes tem uma mocinha de recrutamento e seleção e fala que tem alguém, né? Mas não tem alguém sênior, não tem alguém sentado na tomada de decisão. E é claro que num pequeno empreendimento não dá para comparar com o RH de empresas um pouco mais robustas. Então, o que que eu sempre recomendo a depender do tamanho da empresa? Quando é uma empresa de dono, gente, de dona, né, capital fechado, que a gente chama, mesmo que seja uma empresa maior, é assim, ó, vai valer a vontade do dono. Ponto. Não fiquem com essa coisa de, eu queria aqui implementar. Não vai ter. Se a pessoa que é dona, ela não compartilhar das suas ideias, ou ela não for aberta, né, para você implementar coisa e tal, não vai acontecer. Empresa de dono. Ou você vai entender ali como é que funciona e aquilo ali é compatível ou tem espaço para você fazer coisas, ou se não tem, não tem. Você vai procurar outro lugar, né? Ah, mas eu não concordo. Tá bom, faz a sua empresa, daí você faz do seu jeito, né? Porque também eu vejo um monte de gente sofrendo que fala que essa empresa é horrorosa, que essa empresa é isso, que essa empresa é aquilo, que essa empresa não sei o quê. Uai, gente, mas a empresa é da pessoa também. Ela vai fazer do jeito que ela achar melhor, entende? E vai depender muito da cabeça de cada um. Então, eu acho que primeiro, Jennifer, é ter essa consciência de que quando a gente está falando de uma estrutura que tem ali alguém que assume também todos os riscos, que se endivida para garantir salário de todo mundo, vamos olhar para o ônus também, né? Que empenha o próprio nome, a própria casa, vende carro, certo?
Então, aquela pessoa é uma pessoa que também precisa ser respeitada. Porque ninguém levanta uma empresa, gente, sendo um completo imbecil, tá certo? Para falar o português claro. Alguma inteligência tem ali. A pessoa pode ser bruta, pode não ter muito jeito com gente e tal, mas alguma coisa tem ali, certo? Então, nesse sentido, a primeira parte da sua resposta é precisa saber se tem espaço para implementar esse tipo de governança, porque a pessoa que manda, por exemplo, quando a gente falou do ambiente justo, se ela for a pessoa que não dá informação, se ela for a pessoa que faz a fofoca, se ela for a pessoa que dificulta um pouco as coisas, você não vai conseguir. Eu lamento informar. Ninguém vai conseguir, né? Fica muito difícil. E aí eu vejo muita gente sofrendo, quando na verdade só tá dando murro em ponta de faca mesmo. E não se dá um prazo. Tipo, eu vou tentar por 2 anos. Se em 2 anos não acontecer, eu vou ver o que que eu vou fazer da vida. Não, fica 20. Fica 20 reclamando dessa empresa que é uma bosta mesmo. Não é assim? Essa empresa é uma bosta mesmo. Certo? Então, também não adianta. Então, acho que é a primeira coisa. Segundo, se tem espaço, portanto, né, e você tem ali também, se você talvez seja a dona, né, e você queira implementar, eu acho que a primeira coisa é a sua postura e o quanto você vai estabelecendo de comunicação e o quanto você vai deixando as regras mais claras, o quanto você vai escrevendo essas regras, mesmo que você comece pequenininho e aí depois você vai aperfeiçoando. Tem vários grupos de RH, por exemplo, no LinkedIn, que podem te ajudar. é, E também tem uma coisa, eu estou muito resistente com a inteligência artificial, né? Por diversas razões, por perda de autoria, enfim. Mas tem uma coisa que o ChatGPT faz muito bem, para começar, tá bom? Que é código de ética, código de conduta, políticas internas de benefícios. Então você vai lá e dá o prompt, né? Pede para ele te sugerir, assim, tá. Ele te sugere. E dá para fazer vários modelos interessantes. E você começa simples, começa pequeno. E aí, com o tempo, você vai aperfeiçoando. Mas eu acho que o principal, quando a gente fala de estabelecer uma governança, é saber do que a gente está falando. E aí vai passar por estudar, obviamente, né? Se o regime de contratação da sua empresa for CLT, tem que entender o básico de jurídico trabalhista. Tem que. Não tem outro caminho, gente. Porque é ali que está o dinheiro. Se as relações de trabalho forem pessoa jurídica, tem que entender de reforma trabalhista. Inclusive, tem um livro que chegou aqui, não foi recebido, não, hein? É recebido pago, no caso, que está aqui nessa minha bagunça temporária entre viagens. Não estou achando. Que eu vou achar e vou mandar a foto para a Lina, que é um livro de comparação da CLT com a reforma trabalhista e que ajuda bastante na hora de vocês, enfim, tomarem decisões e tudo mais. Por quê? A governança, primeiro, ela vai passar por compliance. Tudo tem que estar dentro da lei, certo? A partir do contrato de trabalho que você decide estabelecer com as pessoas. Tudo estando dentro da lei, isso é uma garantia para todo mundo, de que os direitos de todo mundo vão ser respeitados. Então, garantia de direitos é muito importante. A segunda coisa para uma governança de RH é garantir dignidade. Então, garantir que esse lugar é livre de violência e estabelecer esse compromisso da interrupção da violência. Ou seja, ninguém perto de mim, por exemplo, ou perto de nenhuma pessoa dessa empresa, vai sofrer nenhum tipo de assédio. Por menor que seja, porque seja uma brincadeira. Mesmo que fale assim, mas tá muito mimimi, isso aqui não pode nem mais brincar. Aí eu ensino todo mundo a fazer a seguinte pergunta: por que que a sua diversão ela é mais importante do que a minha chateação? Porque assim, você não precisa concordar comigo. Se eu tô te pedindo para parar de fazer, para de fazer, não me interessa se você concorda. Entendeu? Para de fazer, depois a gente pode conversar tecnicamente sobre qualquer coisa. Mas a sua diversão não é mais importante que a minha chateação. Então você para de fazer. Então, na medida em que vocês vão fazendo, que são os pactos coletivos que a gente chama, né? Na medida que essa equipe, né, ou essa empresa vai fazendo esses acordos um pouco mais cotidianos e vai cumprindo, e vão se combinando também o que que a gente vai fazer se não se cumpre, é no dia a dia que a gente vai formando essa governança. Mas o fato é, gente, que tudo que é uma prioridade na vida ganha o nosso tempo, a nossa energia, o nosso dinheiro.
Essas 3 coisas. Então, tem gente que fala assim, cuidar do meu corpo é uma prioridade. A pessoa come sanduíche todo dia, não levanta um peso de 1,5 kg, nunca na vida, e não dorme bem. Aí você fala, ué, mas se cuidar é uma prioridade aonde? Minha família é minha prioridade. A pessoa não passa 2 horas com a família e quando passa as 2 horas está com a cara enfiada no telefone. Isso não é prioridade, desculpa. Então, se uma empresa está dizendo que as pessoas são uma prioridade, precisa ter tempo, energia e dinheiro para isso. De preferência, pelo menos uma viva alma que entenda do assunto dedicada. É uma prioridade, mas eu ainda não tenho dinheiro para pagar ninguém. Então vai você estudar. Então vai você fazer esse negócio direito, que é mais uma coisa que você vai ter que aprender. Ou pede ajuda, né? No ecossistema como a estímulo. Então, funciona bem também. Mas não vai achando que a natureza vai agir, não, viu? Então, a natureza vai agir. Não vai agir, não. Então, Jennifer, em 5 minutos, é isso aí que a gente consegue mandar para fazer um workshop de 3 dias, tá? Uma imersão de 3 dias para responder isso aí, porque daí processo e tudo mais. Edna, quando o ambiente é tomado por fofocas e você percebe que tem alguém provocando essas falas escondidas. Aí tinha uma outra que eu vi de fofoca aqui. Como interromper ciclos de fofoca? Mesmo quando eu sei que elas estão acontecendo, tenho dificuldade de tratar essas situações. Bom, isso aqui também pode valer um outro workshop, tá, Lina, de 7 horas. Eu vou falar direto e reto também para a gente fazer um bom uso do nosso tempo. É o seguinte: a fofoca, ela é uma decisão pessoal e intransferível do que você faz com o seu tempo, tá bom? Isso significa dizer que eu posso ser o melhor RH do mundo, coisa que eu acho que eu sou mesmo, dentro da minha humildade zero, da minha autoestima carioca. Eu posso ser o melhor RH do mundo. Que se você decidir fazer fofoca no seu WhatsApp, no seu almoço, no banheiro, na festinha que você vai encontrar as pessoas, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho absolutamente nenhum poder sobre você. Então, a minha conversa com a fofoca, ela é sempre assim. Ela vai acontecer na medida das decisões individuais. Só que eu acho algumas coisas muito engraçadas. Todo mundo vive dizendo que não tem tempo para nada. Aí eu começo a sugerir contabilizar quanto tempo você passa fazendo fofoca. Porque certamente, se você fizer uma contabilidade de quanto tempo você passa fazendo fofoca, você consegue fazer aquele curso de inglês que você diz que não tem tempo para fazer. Ou você consegue fazer aquele seu exercício físico que você diz que não consegue. Essa é a primeira coisa. Então não me diz que não tem tempo. Você tem tempo, você só decide prioritariamente ocupar o seu tempo com determinadas coisas. Na matriz de decisão de ocupar o seu tempo com determinadas coisas, eu só posso entender, portanto, que a sua vida é tão medíocre, tão sem graça e tão sem propósito que você não tem nada mais interessante para fazer a não ser fazer fofoca sobre a vida alheia ou reclamar do lugar onde você trabalha. Que, aliás, eu também não entendo como é que você pensa em prosperar num lugar em que você não abençoa. E não é abençoar porque está tudo maravilhoso. É abençoar porque você também escolhe estar aqui. Porque você também faz esse lugar ser melhor ou ser pior em alguma medida, proporcionalmente ao seu poder ali dentro. Então, essa conversa, ela é uma conversa sobre quais são os critérios de decisão, qual é a matriz de decisão para cada pessoa, no uso do seu próprio tempo, decidir fazer a fofoca. A outra coisa que eu provoco é o seguinte: seria muito bom fazer um inventário sobre as temáticas da fofoca, porque muito provavelmente você está endereçando um problema para quem não pode resolver. Quando, na verdade, você devia ter a coragem, porque, no fundo, a fofoca também, ela é ela é uma qualidade dos covardes, né? Então, quando você endereça o assunto para quem não pode responder, você também contribui para esse problema continuar acontecendo. E não tem sequer a coragem de endereçar para aqueles lugares que poderiam ser resolvidos. É tudo muito simples desse jeito? Não. Porque muito provavelmente também você está fazendo fofoca sobre uma chefia que torna a sua vida também muito miserável, muito difícil, e não tem outras instâncias de conversa. E aí, portanto, você precisa entender o que está em jogo ali, entender quais são
as pontes ou as portas que você pode procurar, ou entender que aquele lugar é assim mesmo. E ou você vai ficar ali contribuindo para ele ser pior e fazendo parte dessa densidade que é tipo um piche que vai pegando e botando você para baixo, ou você vai decidir não fazer parte daquilo. Porque também pior do que quem faz a fofoca é quem fica quieto rindo da fofoca. Porque eu não estou preocupada se a Lina está falando mal de mim. Eu estou preocupada porque que você não está me defendendo na frente da Lina. Ou porque que você está parado ouvindo a Lina falar mal de mim. Então, a hora que a gente começa a entender que isso também é um sintoma e que isso é um câncer que vai envenenando todo mundo e que quando você vê nada mais de produtivo acontece ali e que o assunto da mesa é sempre pejorativo, é sempre destrutivo, é sempre crítico e nunca propositivo, nunca colaborativo, você devia se perguntar por que é que você combina tanto com essas pessoas. Então, a conversa sobre a fofoca, ela é uma conversa conceitual sobre posturas individuais, mas principalmente sobre o que você está fazendo com a sua vida e entregando para o mundo. Então, não é para pedir para parar de fazer fofoca. É sobre discutir o que é que move a decisão da fofoca. Agora, especificamente como dona do RH em algumas empresas, o que eu fazia era comprar anúncio na Rádio Peão. Então, eu ia de área em área e eu dizia, como jornalista, né, que eu sou jornalista de formação, eu dizia que eu comprei 30 segundos na Rádio Peão. Aí eu chegava de área em área e fazia o anúncio, pegava um papelzinho e eu lia, né? Olha, tá rolando aí um boato de que vai ter corte, não sei o que, tal, 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 tal. Não vai ter corte por isso, por isso, por isso, por isso. Quando tiver, vocês vão saber, inclusive porque sou eu que resolvo isso aqui. Se tiver alguma dúvida, vocês podem vir falar comigo no telefone tal, 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 ramal tal, de horário tal, horário tal. Mas eu preciso que todo mundo trabalhe, porque o tempo que a gente perde fazendo essas fofocas é uma desgraça. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Este anúncio se encerra aqui, mas a gente fica sempre à disposição pelo WhatsApp 011, tá, 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 tá. Entendeu? Então, quando você pega o assunto da fofoca também, sabe, Carol e Edna, quando vocês também pegam o assunto da fofoca e jogam luz sobre ele, quantas vezes eu já não juntei grupo e falei assim, gente, tudo bem, ó, o negócio é o seguinte, tá rolando um assunto aí também? Sobre isso, a roupa das meninas não sei da onde, não sei o que, tal, tal, tal. Vamos conversar sobre isso aqui, vamos já resolver, porque eu tô um pouco sem agenda para ficar toda hora alguém vindo me dizer que apareceu um assunto. Eu tenho mais o que fazer, gente. Porque se eu ficar tratando o pedacinho do que vocês estão fazendo, eu não fecho a folha de vocês. Imagina se eu chegar no dia 29 e disser assim: ah, não paguei. Por que que você não pagou? Não, porque eu estava resolvendo a fofoca de vocês. O que que vocês vão falar para mim? Então vamos resolver de uma vez só? Para a gente, em benefício do tempo de todo mundo? Então tá bom. Então senta aqui, tem alguma dúvida? Não tem? Tal, tal, tal. Vamos lidar com o que a gente sente. Vocês vão ficar com raiva um tempo, é assim mesmo, a gente vai dar conta disso aí. E se for, assim, se isso aqui for muito determinante para vocês não trabalharem mais aqui, me conta que eu também ajudo vocês a se recolocarem. E tá tudo certo. Então, gente, a gente precisa perder um pouco o medo de falar sobre as coisas que vão ficando no subterrâneo, entendeu? É trazer as coisas para a superfície mesmo, falar, ó, tá acontecendo isso aqui, como é que eu posso ajudar? Qual é a dúvida que vocês têm? Por que que tá dando tanto ruído isso aqui? E sabe o que que começa a acontecer depois de um tempo? Uma mágica muito interessante. Por todo lugar onde eu passei, cada vez que depois de um tempo surgia alguma coisa com meu nome, porque tem gente também que não tem noção do perigo, né? O pessoal é meio biruleibe das ideias também. Vai falar mal de quem não deve. As próprias pessoas em volta já começavam a dizer assim: não, a Ana não. Você foi lá perguntar para ela? Bate lá na porta da Ana e pergunta para ela. É assim que a Ana resolve. A Ana não fala essas coisas por trás, não. E aí também, gente, é sustentar a própria postura. Então, quando eu tô em grupo de trabalho ou quando eu tô em grupo de mergulho, eu sou mergulhadora, né? Para quem não sabe. Quando eu tô em grupo de mergulho que começa um quer, ou eu interrompo ou eu saio de perto. Quando começa uma conversinha de fulano é doida, eu levanto a mão eu falo assim: um momentinho para a palavra da ativista. Tem um momentinho para a palavra do Senhor? Cuidado quando chama a mulher de doida, hein? Vocês não sabem o que é que essa mulher tá vivendo. Vocês não sabem o que que enlouqueceu ela.
cuidado, por aí não. Ou então eu digo, gente, essa conversa tá muito ruim para mim. Eu não tenho para onde ir, que o mergulhador fica dentro de um barco, né? Assim, desse tamanho. Eu não tenho para onde ir. A gente pode mudar o rumo da prosa? Ou eu vou sair, vocês vão achar que eu sou mal educada, que eu sou grossa, aí eu vou enfiar a cara no livro, vocês vão dizer, ah, não convive com ninguém. Mas vocês ficam falando mal de todo mundo, para mim não dá, muito ruim. Ah, mas você não faz fofoca nunca? Ih, faço fofoca com a minha irmã. E de gente da família, de preferência quem pariu a gente, que é da minha mãe. A gente fala meio mal da minha mãe, e depois a gente fala mal pra minha mãe, entendeu? É o máximo. Porque eu não vejo sentido em falar mal de alguém. Pra mim não faz sentido. Se eu não posso ir lá e contribuir, ajudar essa pessoa, se ela me chamar também, né? Porque eu não tenho nada a ver com a vida dela, eu não tenho que ficar dando opinião da vida de ninguém. Porque eu não quero ninguém dando opinião na minha. O que que a outra pessoa me interessa, gente? Eu vou lidar com aquilo que ela é, com aquilo que ela entrega, com os nossos papéis naquele contexto. Acabou. De resto, eu vou estudar, eu vou fazer ONG, eu vou vir dar mentoria de graça para quem eu quiser. É isso. Vou ficar no Instagram, sei lá o que que eu vou fazer. Mas para de se ocupar da vida alheia. Se não for para resolver a vida alheia, caso a pessoa tenha pedido também e não for uma folga, né? Mas isso aí é outra coisa. Fui muito grossa? Ou consegui ser um pouco fofinha? Tudo bem? Tá bom. Acho que você foi cirúrgica, Ana. Que bom, que bom. Mas se fui grossa também, gente, eu lamento um pouco, assim, é que eu, para essas coisas, eu sou bem radical, tá certo? Para dizer assim, ó, ou a gente vai parar de fazer ou não dá, né? Nesse sentido. Ah, isso aqui é legal também. A maioria das pessoas que falam tem dificuldade em reconhecer e parabenizar a outra. Na maioria das vezes é quem quer ver o mal do outro. Pois é, aqui tem um negócio interessante que é o seguinte. A gente foi acostumado com a lógica da escassez, né? Não tem lugar para todo mundo. De fato, posições de gerente, de diretoria, etc., nas empresas tradicionais, não vai ter para todo mundo mesmo, gente. Não é porque, poxa, não gosta de mim ou qualquer outra coisa. Pode ser também, mas não tem espaço para todo mundo. Quando a gente fala de estruturas corporativas tradicionais. Por isso que o empreendedorismo também ganhou tanta força no Brasil ultimamente. Tem o empreendedorismo por necessidade, óbvio, né? Principalmente quando a gente fala de mulheres, mas também tem essa busca de ter uma posição um pouco mais de destaque sem depender das estruturas corporativas, tá certo? Então, não tem espaço mesmo. Só que também tem um tipo de pessoa que vocês precisam decidir se vocês querem ser ou não, que é a pessoa que acredita que tem espaço para todo mundo no mundo. Tem água para todo mundo no mundo. Tem ar limpo para todo mundo no mundo. Tem comida para todo mundo no mundo. E tem dinheiro para todo mundo no mundo. A gente só não sabe distribuir direito. Tá certo? E aí a gente fica meio dependente da mediocridade humana mesmo. E aí, eu sempre tenho provocado muito, e voltando lá no começo, que é dizendo assim, com quem que você está convivendo? Porque eu trato de gente ruim, angustiada, triste, atravessada, que quando eu começo a investigar a convivência dessa pessoa, ela não vai melhorar nunca. E porque ela acha que todo mundo precisa muito dela. Eu falo, sai desse papo, gente, desce daí. Aqui, ó, vem cá um pouquinho. Ninguém precisa de você, não. Ai, porque meu pai e minha mãe, se eu não fizer. Não... Aí eu digo assim: quantos anos seu pai e sua mãe tinham quando você nasceu? Ah, 27. E seu pai e sua mãe viveram 27 anos sem você? Na verdade, 27 não, né? Uns 42, porque até você ter uns 15. Eles, inclusive, deram conta de você. Entendeu? Ah, porque se eu não fizer, meus irmãos não fazem. Será que seus irmãos não fazem porque é você que está fazendo tudo também? Ou eles não fazem do jeito que você quer que eles façam, eles fazem do jeito deles, aí você não gosta. Aí você pega para fazer. Entendeu? Então também tem umas coisas que a gente precisa se perguntar. Mas principalmente com quem que você está convivendo, com quem que você está casada. Que tipo de filho que você está criando. Assim, agora o RH falando, esses meninos que trazem a mãe no processo seletivo. Gente, ninguém encapuzou a mãe e botou no porta-mala para levar a mãe sequestrada no processo seletivo, não. Essa mãe que é mais velha que está indo. É essa mãe que está estragando esse filho. Pelo amor de Deus, isso é o rabo abanando o cachorro, gente. Entende? A mãe da criança que chega e fala: ai, meu filho não come nada.
só quer comer besteira, mas quem que compra besteira para criança de 7 anos? A criança vai no Pão de Açúcar sozinha e compra os Cheetos dela sozinha. Toma só Nescau sozinha. Ai, fica com a cara na televisão. Ué, mas quem que deixa? Entendem isso? Então, a gente precisa refletir um pouco sobre as responsabilidades, né? No caso do terceiro setor, não muda muito não, viu, ô Jennifer? Porque o pessoal acha que, ai, agora eu estou vivendo do propósito, vai dar tudo certo, não tem dinheiro nem para ir no Guarujá, né? Não tem um dono, na verdade, mas em geral tem uma ou algumas pessoas que fundaram e tem sempre um grupo que manda. Manda no bom sentido, né? Que dá as diretrizes, toma as decisões e tudo mais. Então, um tipo de instituição também bem submetida à lógica das vontades, né? A maioria das pessoas, "Nossa, eu já li, Carol tem uma frase que usa sobre fofoca, quando alguém vem para você falar de outro alguém, é porque de você já falou antes, é boa essa. Essa coisa da fofoca também tem uma outra coisa que é o seguinte, né? Eu acho que é legal ensinar um negócio aqui rapidinho, Lina, já vou te dar a palavra. Quando alguém vem falar alguma coisa para você, isso vale para tudo, tá? Que eu também recebo muita gente assim, o pessoal acha que eu sou uma lata de lixo, só despejo um monte de coisa e não sei o quê. Aí eu pergunto, mas por que que você ouve? Por que que você fica ouvindo? Aí eu ensino meus mentorados e meus alunos a fazerem um negócio que é o seguinte. Quando alguém vier falar alguma coisa para você, você fala assim, pera, calma. Eu falei, ó, para a gente tirar o maior proveito dessa conversa, eu preciso saber o que que você quer de mim me contando isso. Você quer só que eu escute? Você quer que eu resolva? Você quer que eu te ajude a pensar? Você quer que eu pegue o problema para mim? O que que você quer dividindo isso comigo? Gente, 99,9% das pessoas da tela azul, erro 404. A pessoa não sabe por que que ela está te levando aquilo. Porque se ela te responder o que que ela quer, você pode dizer se você pode entregar para ela ou não aquilo, entendeu? Se ela falar, eu quero que você resolva para mim. Resolver para você eu não posso. Posso te ajudar a pensar. Você pode combinar com ela o jogo. E se ela começar falando de alguém, você precisa perguntar o que que ela espera falando mal desse alguém para você. Mas a pergunta mais importante é: você já tentou falar com a pessoa? Você já tentou resolver com a pessoa? Já. Então tá bom. Você tá me trazendo porque talvez eu seja a melhor pessoa para mediar entre vocês? O que que é? Ou você quer só uma cúmplice para falar mal da pessoa também? Então, pergunta o que que a pessoa quer quando ela vier falar com você, tá bom? Lina, diga. Não, eu Tô ia ouvindo. falar só que tá muito bom o papo, Ana. Eu também não quero que acabe, mas a gente tem caminhando para um final aqui por questões de logística nossas mesmo. Mas, assim, queria falar que, Ana, não tenho nem palavras para agradecer. Desculpa, gente, eu tô um pouquinho resfriada. Para agradecer você pelo seu tempo, por suas Imagina. palavras. Acho que vários feedbacks aqui durante a mentoria no chat, que foram muito bons, todos os seus pontos, tudo que você trouxe.